Imagine um som do qual você não consegue escapar. Este é o zumbido. É um zunido de baixa frequência. Muitas pessoas o descrevem como um motor a diesel distante. Parece que nunca para. Nem todo mundo consegue ouvi-lo. Isso torna o zumbido ainda mais misterioso. Relatos desse som estranho surgiram no mundo todo. Alguns dizem que esses relatos se tornaram mais comuns por volta de 2011. O zumbido é um quebra-cabeça acústico. Ele sussurra para uns poucos escolhidos. Ele exige nossa atenção. O zumbido não é como o barulho comum da cidade. Ele é diferente. Tem uma característica própria. Sua frequência é muito baixa, geralmente entre 30 e 80 Hz. Isso está no limite da audição humana. Para aqueles que o ouvem, o zumbido é profundamente perturbador. Pode causar dores de cabeça, pode atrapalhar o sono, pode levar à ansiedade e ao estresse. Imagine tentar encontrar o silêncio, mas o som está sempre lá. Ele te segue para dentro de casa. Às vezes, parece mais forte dentro de edifícios. Um dos aspectos mais curiosos do zumbido é sua seletividade. Duas pessoas podem estar na mesma sala. Uma pode ouvir o zumbido claramente, a outra pode não ouvir absolutamente nada. Isso é desconcertante para quem ouve, pode fazê-los sentir-se isolados. Eles podem questionar a própria sanidade. Os médicos geralmente não têm respostas. Testes de audição podem não mostrar nada de incomum. No entanto, o som persiste. É uma experiência muito pessoal e frequentemente frustrante para os afetados por este fenômeno auditivo. Embora algumas discussões apontem para um aumento nos relatos desde 2011, o zumbido não é totalmente novo. O zumbido de Bristol, no Reino Unido, ficou famoso nos anos 70. Nos anos 90, Taos, no Novo México, tornou-se outro local bem conhecido por esse mistério auditivo. Talvez a internet e as redes sociais tenham facilitado o compartilhamento dessas experiências. Isso poderia explicar novas ondas de conscientização. O fenômeno subjacente, no entanto, tem uma história mais longa e complexa. O mistério de sua origem e natureza continua a perdurar. Ele continua crescendo a cada novo relato. O zumbido não se limita a uma cidadezinha. É um fenômeno global. Um dos primeiros casos amplamente relatados foi em Bristol, na Inglaterra. Isso começou no final dos anos 70. Centenas de moradores reclamaram de um som persistente e pulsante de baixa frequência. Outro ponto famoso é Taos, no Novo México, nos Estados Unidos. Os relatos lá começaram no início dos anos 90. Pesquisadores e cientistas de fato viajaram para Taos. Eles tentaram identificar a fonte. Eles ouviram atentamente. O som permaneceu elusivo, sua origem incerta apesar dos esforços deles. Além desses locais conhecidos, o zumbido marcou presença em outros lugares. Windsor, em Ontário, no Canadá, tem sido um local importante. Lá, muitos suspeitam que a atividade industrial na Ilha Zug, ali perto, seja a culpada. Bondi, um famoso bairro praiano em Sydney, na Austrália, também tem sua parcela de ouvintes do zumbido. Até lugares menores e mais tranquilos, como Largs, na Escócia, relataram esse som estranho. O zumbido parece não se importar com a geografia. Ele aparece tanto em cidades movimentadas, quanto em vilarejos remotos. É um intruso indiscriminado. O que é verdadeiramente fascinante é a semelhança nas descrições. Pessoas de diferentes continentes, diferentes culturas, descrevem o zumbido de maneiras surpreendentemente semelhantes. Eles frequentemente mencionam um ruído grave de baixa frequência. É como um caminhão parado com o motor ligado à distância, mas que nunca vai embora. Muitos acham que é pior em ambientes fechados. Às vezes, pode ser sentido como uma vibração no corpo. Essa consistência entre locais diversos é significativa. Sugere que os ouvintes estão vivenciando um fenômeno genuíno e comparável. Não é apenas uma coleção de ruídos locais sem relação entre si. Esses detalhes compartilhados são pistas.
Não são apenas alguns incidentes isolados. Existem milhares de relatos de inúmeros países. Esse padrão disseminado sugere que o zumbido é mais do que apenas imaginação. Não é simplesmente histeria coletiva. É uma experiência auditiva compartilhada por uma pequena porcentagem da população. Cada relato é como uma peça de um quebra-cabeça gigante e complexo. Um quebra-cabeça espalhado por todo o globo. Cientistas e ouvintes estão tentando encaixar essas peças. Que imagem surgirá quando, ou se, ele for finalmente resolvido? A busca por respostas continua. A maior pergunta sobre o zumbido é simples: o que o causa? As respostas, no entanto, estão longe de ser simples. Existem muitas teorias. Algumas explicações são bastante comuns. As pessoas sugerem equipamentos industriais de fábricas, ou o barulho constante do tráfego pesado. Talvez linhas de alta tensão criem o som, mas para muitos ouvintes, essas fontes comuns não se encaixam. Eles dizem que o zumbido é diferente, é mais invasivo. Ele tem uma qualidade única que essas explicações não conseguem capturar. O som frequentemente persiste mesmo quando essas fontes estão ausentes. Outras teorias apontam para fontes mais disseminadas, naturais ou artificiais de grande escala. Poderia a própria Terra estar zumbindo? Microsismos são vibrações minúsculas e contínuas do planeta. Normalmente não os ouvimos, mas talvez algumas pessoas sejam sensíveis. Ou talvez grandes operações industriais sejam as culpadas. Pense em atividades de mineração em grande escala, ou na complexa rede de gasodutos que cruzam nossas terras. Isso pode gerar sons de frequência muito baixa, sons que podem viajar por muitos quilômetros. Identificar tal fonte é incrivelmente difícil. É como achar uma agulha num palheiro. Depois, há as ideias mais especulativas. Estas frequentemente capturam a imaginação do público. Algumas pessoas se perguntam sobre experimentos governamentais secretos. Poderia tecnologia militar avançada estar criando o zumbido? Projetos como o HAARP, Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, às vezes são mencionados. Essa instalação estuda a ionosfera. Será que ela, ou tecnologias semelhantes, poderiam inadvertidamente produzir esses sons? A maioria dos cientistas é cética em relação a essas ligações diretas. Eles apontam para a falta de evidências, mas no vácuo de uma explicação clara, essas teorias encontram terreno fértil. Elas continuam a circular. E quanto a fontes além do nosso planeta? O universo é um lugar barulhento, cheio de energia. A Terra tem um campo magnético poderoso. Ele interage constantemente com o vento solar. Essas interações geram ondas de rádio naturais. Nós as chamamos de tweaks, ou whistlers. Normalmente estão bem fora do alcance da audição humana, mas poderiam de alguma forma ser convertidas em som audível, ou poderiam afetar nosso ambiente, ou mesmo nossos corpos, de maneiras que ainda não entendemos. O cosmos é vasto. Sua influência em nosso pequeno mundo é profunda. Muitos mistérios permanecem. Então, o que os cientistas dizem oficialmente sobre o zumbido? A pesquisa científica dedicada ao zumbido como um fenômeno global único e unificado é bastante limitada. Estudá-lo é muito desafiador. O zumbido é frequentemente elusivo. Pode aparecer e desaparecer sem aviso. Como sabemos, nem todo mundo consegue ouvi-lo. Isso torna a medição objetiva incrivelmente difícil. Além disso, conseguir financiamento para pesquisas sobre um fenômeno tão pouco compreendido é difícil. No entanto, alguns zumbidos locais específicos foram investigados. Por exemplo, o zumbido de Kokomo, em Indiana, foi estudado. Pesquisadores lá conseguiram rastreá-lo até 2 fontes industriais, uma torre de resfriamento e um compressor de ar. Os desafios para os cientistas são numerosos. A natureza subjetiva da experiência é um grande obstáculo.
O que uma pessoa percebe como um zumbido angustiante, outra pode nem notar. O som de baixa frequência em si tem propriedades peculiares. Ele pode viajar por distâncias muito longas, pode atravessar paredes e edifícios com facilidade. Pode até parecer vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Isso torna o rastreamento até uma fonte específica uma tarefa assustadora. Os especialistas em acústica entendem bem essas dificuldades. Eles sabem que encontrar a origem de um som de baixo nível e amplamente disseminado é um dos problemas mais difíceis em sua área. Apesar desses desafios significativos, a maioria dos cientistas concorda em uma coisa: o fenômeno de pessoas relatando zumbidos é real. Indivíduos estão genuinamente vivenciando essas sensações. Eles não estão inventando. O debate se concentra na causa, ou causas. Existe um único zumbido? Ou existem muitos zumbidos diferentes, cada um com uma fonte local? Mais dados são necessários. É necessário um estudo cuidadoso e metódico. Os cientistas precisam abordar isso com a mente aberta. A persistência de relatos de indivíduos confiáveis em todo o mundo justifica a atenção contínua da comunidade científica. Assim, o mistério do zumbido persiste. É um convite à curiosidade. Talvez você esteja agora se perguntando se consegue ouvi-lo. Da próxima vez que estiver em um lugar silencioso, ouça. Preste muita atenção aos sons sutis do seu ambiente. Você pode perceber aquele zunido elusivo de baixa frequência. Ou, como a maioria das pessoas, pode não ouvir nada fora do comum. De qualquer forma, o zumbido nos lembra que ainda existem fenômenos inexplicados em nosso mundo. Ele nos chama para explorar, questionar e ouvir. O universo ainda pode ter muitos segredos para compartilhar com aqueles que estão dispostos a sintonizar.